Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Maria Carolina, eu sou doula e eu vim para São Paulo para estudar obstetrícia na USP. Hoje eu vou falar sobre o que é um parto humanizado. O parto humanizado, ele é um parto com respeito. Ele é um parto em que a mulher ela tem autonomia para negar procedimentos que são desnecessários. Ela tem autonomia para escolher se ela quer ou não quer certas intervenções. Ela é a protagonista desse momento. Então, o parto humanizado, ele pode ser um parto na água, ele pode ser um parto normal, um parto natural, um parto cesárea, desde que essa mulher ela esteja ciente do que está acontecendo, desde que ela esteja por dentro e não que alguém tenha tomado essa decisão por ela. Como vocês fizeram perguntas bem relevantes com relação ao assunto, eu decidi ler essas perguntas e responder elas, que eu acho que a interatividade é maior. Vamos para a primeira pergunta. Se caso, por meio de parto humanizado, não ocorrer a saída do bebê de forma natural, é possível realizar que procedimento? A gente só descobre que o bebê não vai sair pelo canal vaginal quando a mulher ela se encontra com uns 10 centímetros de dilatação e ela está muito tempo no expulsivo. O que é o expulsivo? É o momento durante o trabalho de parto em que a mulher ela sente muita vontade de fazer força, como se estivesse com vontade de fazer cocô e quisesse fazer força. É a mesma coisa. Você tá ali, chega um momento em que o seu corpo pede para você fazer força. Nesse caso, tem muita gente que confunde o que é um parto humanizado e o que é um parto natural. Um parto natural, o que é um parto natural? Um parto natural, ele não possui intervenções. Ele, durante todo o processo, a mulher, ela passa pelos pródomos, ela passa pelo trabalho de parto, sem nenhum procedimento, ela passa da forma mais natural possível. E isso é diferente do parto humanizado. O parto humanizado ele pode ter ou não procedimentos durante todo o período, mas esses procedimentos são de escolha da mulher. Ela opta ou não passar por aquilo, isso é diferente. O parto humanizado ele pode sim ser um parto natural, ele pode ser sim um parto cesárea, mas tudo é uma escolha da mulher. A mulher é a protagonista desse momento. E nesse caso em que o bebê não nasce naturalmente, que ele não está saindo através do canal vaginal, é recomendado sim que realize uma cesárea, dependendo das condições da mulher, dependendo também das condições do bebê. Lógico que conversando com a equipe médica, com a equipe que está auxiliando ela, seja parto domiciliar, seja parto hospitalar, ela deve ser sim aconselhada a tomar a melhor decisão, porque dependendo do caso, porque cada mulher é um caso, cada parto é um caso, ela deve sim ser orientada a tomar a melhor decisão. A episiotomia, pra mim, não é uma opção. Eu não indicaria uma episiotomia para essa mulher. E não é porque eu trabalho com parto humanizado que eu sou contra uma cesárea. Eu sou contra cesáreas desnecessárias. E vamos para a próxima pergunta. O parto humanizado só pode ser feito dentro da água? Existe uma estereotipação muito grande com relação ao parto humanizado. As pessoas acham que parto humanizado é na água, é na árvore, é no mato, é dentro de casa, e não. Na verdade, o parto humanizado ele é e não é dentro da água. Depende da escolha da mulher. Tem mulher que quer ter um parto na água, tem mulher que não quer ter um parto na água. E o parto na água não significa que foi um parto humanizado. E o parto humanizado, ele não é só feito dentro da água. Ele é feito em qualquer ambiente. Vamos para a terceira pergunta. Existe cesárea humanizada? Sim, existe cesárea humanizada. Como seria uma cesárea humanizada? A cesárea humanizada, ela é realizada através da escolha da mulher. A mulher, ela opta pela individualidade dela. Ela escolhe, ela sabe até onde ela quer ir. E geralmente a cesárea humanizada, ela ocorre quando a mulher entra em trabalho de parto. Ela espera o bebê avisar que ela tá pronta para parir,
que o bebê está pronto para vir ao mundo, e aí a cesárea ela é realizada. Muitas mulheres, elas optam pela cesárea antes do parto, antes do processo de dilatação, antes de tudo. Tem mulher que ela opta por isso, e tem mulher que ela passa por todo o processo, ela passa pelos 10 centímetros, visando um parto normal, às vezes até um parto natural, e chega nos 10 centímetros, e no processo de expulsivo, o bebê simplesmente ele não sai. E aí é conversado com a equipe médica e falado que ela quer ter sim um parto cesárea, só que humanizado. E às vezes é muito importante a mulher fazer um plano de parto específico caso ela passe por uma cesárea, seja uma cesárea de emergência ou seja uma cesárea que ela escolheu. É muito importante o plano de parto, mas o plano de parto a gente fala disso depois. E vamos para mais uma pergunta. O que é feito quando o bebê está mal encaixado ou até mesmo sentado? Com relação ao bebê sentado, que seria um bebê pélvico. Quando o bebê está pélvico, a equipe médica geralmente já avisa essa mulher que o procedimento mais adequado é a cesárea, que não é recomendado um parto normal, Existem profissionais que realizam esse parto, mas são poucos os profissionais. Tem muitos ainda que se arriscam mesmo não sabendo, mesmo nunca tendo praticado, mas tem muitos profissionais hoje que fazem esse tipo de parto, mas a grande maioria das pessoas que estão inseridas dentro do sistema de saúde, elas não estão devidamente preparadas para esse tipo de parto. Então, o procedimento para um parto pélvico seria uma cesárea, sim, na grande maioria dos casos, caso você não encontre um profissional que já tenha realizado, ou que queira realizar, ou que saiba realizar, o que é o mais importante. E quando o bebê está mal encaixado, o que fazer quando o bebê está mal encaixado? Em muitos casos, a gente só descobre que o bebê realmente está mal encaixado na hora do parto. É a mesma questão da primeira pergunta. Então, o procedimento que é mais realizado, eu não digo nem o mais recomendado, é a cesárea. É lógico que vai do profissional e vai da mulher que tá ali parindo e do profissional que tá ali assistindo ela. E vamos para mais uma pergunta. Nina, segundo uma amiga que teve um bebê no hospital tal, ela foi orientada a fazer força nas contrações desde os pródomos. Existe algum protocolo que indique isso? No final do parto dela, lacerou e teve pontos. Primeiro, esse hospital ele é considerado uma referência de parto humanizado. Segundo, os pródomos eles não indicam que a mulher está em trabalho de parto efetivo. É relativo de cada mulher os pródomos. Muitas vezes a mulher ela fica semanas, dias, horas sentindo aqueles pródomos antes de entrar no trabalho de parto efetivo. Nesse caso em que a mulher estava tendo os pródomos e ela teve a laceração, por que ela teve a laceração? Porque simplesmente o períneo dela, simplesmente o canal vaginal dela, o colo do útero dela, eles não estavam preparados para receber a passagem daquela criança. Ele não estava preparado o suficiente, ele não estava relaxado o suficiente para receber a passagem daquela criança. Ela teve que fazer força, ela foi orientada para fazer força em um momento que ela não deveria fazer força. Então ela teve um processo de parto um pouco delicado, porque ela foi orientada, ela teve um expulsivo dirigido e a consequência foi uma laceração. E ela ainda disse que as doulas desse hospital, as internas desse hospital, não auxiliaram nem fizeram manobras de massagem e tal. O que acontece? Esse hospital ele é uma referência de parto humanizado, mas eu fico pensando que a humanização do parto ela vai muito além.
ela vai muito além de um hospital, muito além de uma equipe, muito além de moda, vídeo na internet, filme. Ela vai, assim, eu não sei explicar o que aconteceu para essas doulas não terem auxiliado ela. Eu também não estava lá para saber, mas nesse caso fica evidente que as doulas não fizeram o mínimo, elas não fizeram o que era o mínimo, que era estar ao lado daquela mulher. E isso, essas doulas, elas não fizeram. Esse hospital, eles têm um sistema que eles têm doulas internas. Essas doulas, elas são voluntárias, mas elas estão ali para treinar as técnicas que elas sabem. E nesse caso, elas não fizeram isso, que seria o mínimo a se fazer. Além dessa burrada que foi orientar que essa parturiente fizesse força no momento em que ela não estava pronta. Pra mim, Maria Carolina, é muito difícil ler esse tipo de coisa, sabe? Porque todo profissional sabe que pródomo não é trabalho de parto. Ele só avisa que vai começar o trabalho de parto. Mas eu não sei o que acontece. Eu não sei. Infelizmente, a gente tem um sistema de saúde que ele não está preparado ainda. Ele está sendo encaminhado para se transformar num sistema de saúde melhor. E, assim, eu acho que a gente tem que se informar, sim. Eu não sei se você está gestante, eu não sei se sua mãe, sua amiga, mas se informe, sabe? Eu acho que parto não é algo individual da mulher que está grávida. O parto, ele é um assunto em que a gente deve abordar, sim, com os homens, com as crianças, com os idosos, porque todo mundo nasce, todo mundo passa pelo processo de nascer. É muito importante a gente disseminar esse tipo de conhecimento, porque quanto melhor a gente olhar para nossa forma de nascer, menos esse tipo de coisa vai acontecer. Eu quero passar para vocês também que parto humanizado não é um parto cheio de glamour. Infelizmente, quando a gente procura vídeos de parto humanizado no YouTube, a gente vê aquela mulher plena, às vezes na água, cheia de flores, cheia de mimos, e o parto humanizado não é isso. O parto humanizado não é glamour. O parto humanizado não é somente pra gente rica. O parto humanizado é pra minha mãe, o parto humanizado é pra mim, o parto humanizado é pra empregada, o parto humanizado é pra minha vizinha, é pra todo mundo, é pra qualquer pessoa que queira ter um parto decente. O parto humanizado, ele vai muito além de um rótulo. Eu tive um parto humanizado. Eu tive um parto na banheira. Não, o parto humanizado, ele vai além disso. Eu tive um parto com respeito. Eu tive um parto em que eu fui olhada como um indivíduo único e não como um todo. Toda mulher, ela deveria ser olhada assim. O parto humanizado, ele vem sido muito romantizado e muito estigmatizado. O parto humanizado, ele é um parto com amor, com respeito, com tolerância. Ele é um parto cheio de informações. Quanto mais a mulher ela se empodera, quanto mais ela procura conhecimento, mais ela está apta para decidir aquilo que ela quer ou não. Quando eu falo de decidir o que ela quer ou não, não quer dizer que ela não vai ter assistência. Muita gente acha que pelo fato da mulher escolher ou não os procedimentos que ela vai passar, que esse parto vai ser um parto desassistido. E pelo contrário, quando a mulher ela opta por uma episiotomia, por uma ocitocina, por uma anestesia, ela está ciente daquilo. Não foi alguém que simplesmente colocou na veia dela, não foi alguém que simplesmente colocou ela sentada numa maca e colocou a anestesia dela, não foi uma pessoa que colocou um pano na frente do períneo dela e cortou o períneo dela. Ela está ciente daquilo que ela está passando, ela está ciente daquilo que ela quer passar. E um parto humanizado, ele
ele não é desassistido, pelo contrário, ele é um parto seguro, ele é um parto em que a mulher ela vai ter autonomia, ela vai ter o apoio da equipe e a equipe também vai ter o apoio dela, porque querendo ou não, é um conjunto de fatores, é uma equipe que tá ali auxiliando aquela mulher e não alguém que simplesmente se intitula um profissional que vai realizar o parto dela, não. Ela tá ali e ela tá sendo a protagonista daquele momento, ela tá ali, ela tá se impondo, ela tá falando: eu não quero uma ocitocina, eu não quero uma cesárea desnecessária, eu não quero uma anestesia, eu não quero ficar sozinha, eu quero andar, eu quero comer, eu quero tomar água. Isso é um parto humanizado, é você respeitar a mulher, é você respeitar a vontade dela. Caso você tenha mais alguma dúvida sobre parto humanizado, me segue lá no Instagram, meu Instagram é o Obstogrande. Segue também aqui o canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Se você tiver mais algum questionamento, alguma pergunta a mais, pode deixar aqui. Se você tiver alguma dúvida mais pessoal, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo e a gente pode sim conversar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou vir falando mais sobre isso. Eu quero que vocês também falem quais são os assuntos que vocês querem saber. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.